Neste vídeo, você vai aprender a construir um robô trader do absoluto zero com a ajuda de inteligência artificial aplicada ao Black Arrow, o Profit gringo, para mercados internacionais, e acertou 100% das operações e gerou este resultado em dólar. E para o mercado brasileiro, teve este resultado. Qualquer pessoa que seguir o passo a passo desse vídeo será capaz de colocar esse robô trader para operar na sua conta ainda hoje. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você não me conhece, meu nome é Danilo Leandro, sou engenheiro, trader e programador de robôs. Se você gostou da ideia desse conteúdo, já manda aquele clique aí no like e curta esse vídeo. Agora bora pro que interessa, vamos lá para a tela do computador, vem comigo! Pois bem, estamos aqui na tela com o Profit? Não! Lógico, muita gente tem chamado ele de Profit Pro gringo ou Profit Pro internacional, mas o nome verdadeiro dele é Black Arrow Pro. Então hoje você muito provavelmente estará vendo o primeiro robô rodando no Black Arrow para mercados internacionais. E a gente vai aplicar hoje aqui a estratégia neste ativo, que é o Euro USD, Euro Dólar, né? Então é o par de moedas. No Black Arrow você pode rodar, você pode operar vários outros ativos, que não necessariamente par de moedas, mas ativos internacionais. Vale a pena você ter aí também o Black Arrow rodando. E se você não sabe, você pode ter o Profit Pro rodando ao mesmo tempo do Black Arrow. E como é um mercado internacional, é um mercado que praticamente roda 24 horas e você pode operar, ou colocar o robô para rodar 24 horas aí no seu Black Arrow ou no Profit Pro gringo aí, como muita gente tem chamado. Então, seja muito bem-vindo ao Black Arrow. E eu vou deixar na descrição do vídeo o link para que você possa ter acesso e também baixar inteiramente grátis o Black Arrow e para você poder testar aí também o mercado internacional. Seja muito bem-vindo à nova era e essa nova plataforma que veio com tudo. E você vai ver muito sobre ela aqui no canal. Espero que você continue nos acompanhando por aí. E se você ainda não fez, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. Bora lá! Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir qual estratégia que a gente vai automatizar, ou seja, que estratégia que a gente vai pedir para a inteligência artificial gerar para a gente o código. Então, deixa eu colocar aqui na tela e vamos desenhar aqui qual que vai ser a estratégia que a gente vai se basear. Muita gente tem pedido para a gente fazer uma estratégia com confirmação de uma média maior. Então, vou desenhar aqui a estratégia que a gente vai utilizar. Então, imagine o seguinte, imagine que o mercado aqui esteja caindo, deixa eu colocar de vermelho, o mercado esteja caindo aqui, alguns candles, beleza, e aqui ele começa a reversão, beleza? Então, mais ou menos isso aqui. O que vai acontecer? Se a gente colocar uma média aqui, vamos colocar uma média aqui de um período que a gente vai chamar de longa. Ela faria algo assim, ó. Seria, como ela tem mais atraso, talvez faria algo assim. E a média mais curta, ela vem acompanhando talvez mais o preço aqui e sobe mais rapidamente. Então aqui teria um cruzamento. Só que a gente não vai olhar para o cruzamento em si. A gente vai olhar para a posição das médias. Então a gente vai chamar as médias com o seguinte nome. Essa aqui vai ser a nossa média curta. Essa aqui vai ser a nossa média longa. E nós teremos a nossa média que nós vamos chamar dela de gigante. Vamos imaginar que ela esteja aqui, ó, passando aqui por baixo. E essa aqui vai ser a nossa média gigante. Essa aqui vai ser a nossa média gigante. E ela vai servir como validador da estratégia. Então imagine o seguinte, imagine, teve o cruzamento, certo? Ou seja, a curta passou a estar acima da média longa, né? E a gigante estava confirmando, ou seja, o preço aqui, após esse cruzamento, fechou acima da gigante. Então, aqui, ó, está o fechamento, está acima da gigante. Então, validou a compra. Se ocorresse o sinal de venda, ou seja, se a média curta tivesse cruzado para baixo a média longa e o preço tivesse fechado acima da gigante, não entraria na venda, porque a validação da gigante não foi confirmada. Ok? Então, recapitulando. Vou apagar aqui. Para validar a entrada, nós temos que ter curta, a média curta, maior do que a média longa. E o fechamento do preço tem que ser maior que a gigante. Beleza? Então, isso precisa ser satisfeito para gerar o quê? Uma ordem de compra. Então, isso daqui vai ser uma ordem de compra. E o inverso vai ser verdadeiro quando for venda. Esse vai ser a nossa estratégia número 1. Hoje a gente vai fazer duas estratégias. Então, essa aqui vai ser a nossa estratégia número 1. Beleza? E o que vai adicionar na estratégia número 2? Vou adicionar aqui embaixo aqui o que vai adicionar a estratégia número 2. Terá essa mesma estratégia aqui que a gente desenhou com
adição de um detalhe. E esse detalhe vai ser o seguinte: muita gente tem pedido para a gente mostrar como que funcionaria o filtro também adicionando o volume. Então, para o robô considerar o volume. Então, para quem não sabe, para cada barra existe o indicador chamado volume e ele vai pontuando aqui qual que foi o volume referente àquele candle. Então, o que nós vamos fazer aqui? Imagine que aqui tem para cada candle que a gente desenhou ali em cima, tem um volume. E nós vamos pedir para a inteligência artificial traçar uma média desse volume. Então, ele vai traçar aqui, eu vou deixar um pouco mais grossa essa linha, ele vai traçar aqui uma média nos valores dos volumes, tá bom? Então, deixa eu só fazer a diferente aqui, ó. Pegar aqui, mais ou menos isso. Tá? Então, o que isso vai significar? Que quando o volume for menor que a média, como por exemplo esse caso aqui, se tivesse dado entrada nesse candle, ele não entraria, porque o volume não está validando, né? Então, teria que ter, além da entrada, como aconteceria aqui, o volume teria que estar também acima da média dos últimos X candles, né? Então, se acontecesse o seguinte, ó, vamos imaginar que aqui esse volume não foi tão grande e esse volume ficou abaixo da média aqui. O que ia acontecer? Se estivéssemos considerando a entrada nesse momento aqui, se não tivesse o volume, entraria tranquilamente na compra, porque o fechamento está acima da gigante, da média gigante, a média curta está acima da média longa, seria azul, mas se a gente considerasse o volume, pelo volume estar abaixo da média, ele não entraria nesse momento. Quando ele entraria? Se, porventura, vamos limpar um pouco aqui, se porventura o preço continuasse subindo no próximo candle, então, se a gente tivesse aqui um candle verde acima e o volume aqui embaixo ratificasse, ou seja, viesse aqui para cima da média, aí sim teria a compra nesse momento, porque aqui o volume estaria acima da média, ok? A média curta estaria acima da média longa e o fechamento do candle estaria acima da gigante. Então, com isso, geraria a entrada, tá bom? Então, esse vai ser os dois setups que a gente vai gerar e mesma coisa para venda, só que o inverso. Que a gente vai pedir para a inteligência artificial gerar. E eu vou mostrar para você como vamos fazer isso, hein? Passo a passo, quero ver depois você implementar. Todas as semanas, subo novos vídeos sobre estratégias automatizadas e desenvolvimento de robôs. Se você gostaria de aprender a desenvolver seus próprios robôs e colocá-los para operar sozinho por você no mercado financeiro, se inscreva agora no nosso canal e não esquece de habilitar o sininho para não perder nenhum vídeo e receber os códigos-fontes desses robôs em primeira mão. Pronto, e agora a gente está aqui na ferramenta que a gente vai utilizar. Essa ferramenta é baseada no ChatGPT e calma, que eu vou te mostrar ao longo do vídeo como você também vai acessar essa ferramenta poderosíssima. Se você não sabe, nas datas atuais onde estou gravando esse vídeo, o ChatGPT tem dentro da sua base de dados informações até 2021. Então ele não tem informações suficientes sobre NTSL, que é a linguagem de programação que a gente utiliza aqui no canal para criar os robôs, né, as automações. Então o que nós vamos fazer? Utilizar ferramentas que alguns desenvolvedores estão criando para permitir que você inclua um manual ou informações e ensine temporariamente, vamos chamar assim, dentro da sua base de dados, o ChatGPT a trabalhar com aquelas informações que você deseja. Então a gente vai trabalhar aqui, utilizar o manual da documentação do NTSL fornecido pela própria Nelogica para ensinar o ChatGPT a programar NTSL. E isso é a sacada que a gente vai utilizar nesse vídeo, só que existe um passo a passo que eu testei durante dias aqui para encontrar uma fórmula que permitiria uma facilidade para você conseguir chegar no desenvolvimento do robô que você deseja. Então, é importante que você siga esse vídeo do começo ao fim, não pule. Sinceramente, esse vídeo aqui, até os dias atuais, foi o vídeo que mais deu trabalho para desenvolver. Você vai ver que a gente foi atrás dessa plataforma, chegamos nessa ferramenta que os gurus têm chamado de ChatGPT secreto, testamos outras que não teve a mesma performance e eu vou, ao longo do vídeo, passar para você todos os links necessários para você poder acessar, tá bom? Então tenha paciência, assista o vídeo por completo, porque não adianta eu te passar a ferramenta, você entrar direto nela e não saber aplicar. E o link que eu vou disponibilizar, com certeza, você vai ter segurança para trabalhar aí e não ter seus dados roubados, vamos chamar assim, né? Então, vamos lá para a tela. Ao entrar na ferramenta, você vai ver que a tela é super clean. É isso aqui que você está vendo. Você terá acesso a 2 botões apenas. Um para criar uma nova pasta, porque você pode colocar vários documentos relacionados àquele assunto dentro daquela pasta. E um botão para você fazer o upload da documentação, que eu também vou, ao longo do vídeo, falar para você onde você vai encontrar o link seguro para baixar a última versão disponibilizada pela Nelogica. É importante você sempre usar a última versão do documento. Então, aqui eu vou criar uma nova pasta. Aqui já estava criado ali
uma pasta para o Profit. Eu vou clicar aqui, vamos criar uma para o Black Arrow. Ok? Lembrando que o código vai servir tanto para o Black Arrow quanto para o Profit. Só estou fazendo de novo aqui o passo a passo para mostrar para você como você vai fazer. Então, uma vez que você criou a pasta, você vai entrar nela. Nossa pasta aqui está vazia. E a gente vai fazer o upload do arquivo que você... Eu vou falar para você o link, né, ao longo do vídeo. E você vai baixar aí no seu computador a última versão da documentação do NTSL, que é disponibilizado pela Nelogica. No nosso caso aqui, eu estou baixando essa versão aqui. E antes de baixar, vou mostrar uma informação importante. Olha só, deixa eu voltar aqui na tela antes da gente baixar. E essa plataforma que eu vou mostrar aqui para você, ela tem tanto a possibilidade de você trabalhar aqui com plano free. E qual que é a limitação dela? A principal limitação dela para o que a gente precisa é a quantidade de páginas, tá? Só que já existem ferramentas, eu também vou disponibilizar para você o link, que permite você cortar a documentação. A documentação atual que a gente vai utilizar aqui do NTSL, ele tem 290 páginas. Então, para você utilizar o Free, você teria que cortar aquela documentação em algumas páginas. Lembrando que ele só vai ler aquela página específica para fazer a leitura e o desenvolvimento que você solicitar. Então, quando você dividir para 160 páginas, para as 290 páginas em 60 páginas, você tem que tomar cuidado se você não está cortando daquele contexto o que você vai pedir. Senão, o ChatGPT não vai aprender, logo não vai conseguir utilizar isso no seu código. Claro, se você quer fazer uma coisa séria, eu sugiro que você contrate esse plano aqui, que é o plano que eu contratei aqui para fazer esse vídeo. Então, outra forma que você também pode me ajudar é olhar ali que agora no nosso canal tem aqui a área de membros. Lá tem alguns benefícios para você. Se você quer ajudar o canal, continuar investindo para trazer para você a melhor informação aqui, pode ir lá, se torna um membro, vai ajudar muita gente, tá? Então, esse aqui foi o plano que eu assinei, que me facilitou trazer para você o código completo e eu posso pedir qualquer coisa do NTSL que o ChatGPT vai saber utilizar. Então, eu coloco lá as 290 páginas, que é o tamanho do documento atual, e ele vai ler para mim e conseguir trabalhar sobre essas informações. Mas você tem, claro, a alternativa de trabalhar aqui também no plano free, beleza? Mas se você tá levando a sério, pô, é um preço de uma pizza praticamente por mês aqui, e se você contratar apenas por um mês, é o suficiente para você gerar aí quantos robôs, certo? Então, se tá levando a sério, minha sugestão é que você contrate também esse plano. Voltando aqui para a tela da operação, então o que nós vamos fazer aqui é fazer o upload. Por que eu comentei aquilo? Se você tentar fazer o upload aqui no plano free das 290 páginas, que atualmente é o tamanho do documento do NTSL, a plataforma vai dizer para você que ele não pode fazer isso, não pode analisar e vai sugerir que você contrate o plano. Então, só para você já saber, e você também já sabe da minha sugestão. Caso contrário, você pode cortar e fazer aqui também e subir os documentos cortados, como já havia comentado, tá? Eu vou subir aqui o nosso documento inteiro, tá? Eu vou clicar aqui em abrir. Ele vai fazer um upload, tá vendo ali? Feito o upload, ele vai mostrar aqui para você o tempo de processamento, né, que ele vai levar para processar esse documento, e depois vai virar aqui esse botãozinho ESC, como virou. Com isso, ele já está pronto para você abrir este documento, né, dentro dele e fazer as perguntas relacionadas a este documento, que é o nosso manual de NTSL. Ou seja, a partir de agora, o ChatGPT sabe programar NTSL, que é o que a gente precisa. Então, vamos lá para o passo a passo e vamos utilizá-lo. Então, uma vez que você apertar ESC, ele vai entrar nessa outra tela. ESC, se você não sabe, em inglês seria perguntar, certo? É o verbo perguntar, to ask. E aqui do lado direito, você tem a documentação, que é toda a documentação do NTSL, gigante, as 290 páginas. E do lado esquerdo, vai ser aqui embaixo, onde a gente vai perguntar para ele. Aqui a gente vai lançar nossa pergunta e aqui em cima vai ser a resposta dele. Mas antes da gente sair perguntando, você precisa entender o contexto. E aí eu fui mais profundamente no ChatGPT, estudei ele profundamente para saber como fazer de forma correta as perguntas. Então foram dias testando aqui. E agora um ponto fundamental para você conseguir desenvolver o seu robô e reforça o motivo de eu falar para você seguir esse vídeo aqui continuamente, sem pular, porque uma coisa que você pula, você já não vai entender um contexto e não vai ter o resultado que você espera. Esse conteúdo aqui, para você ter uma ideia, era um conteúdo que eu ia subir exclusivamente para o pessoal da minha mentoria, para os meus mentorados. Eu estou abrindo aqui para você gratuitamente no YouTube. Então, é importante você entender o contexto. E você vai entender o porquê eu vou colocar um passo a passo aqui, que se você pular não vai funcionar. E eu só consegui definir depois de estudar muito o ChatGPT, estudar muito como ele funciona, para trazer um passo a passo adequado e fácil de você implementar no seu dia a dia. Muita gente não tem o resultado esperado utilizando o ChatGPT simplesmente porque não sabe utilizar de forma adequada a ferramenta, não sabe tecnicamente como ele funciona. Tanto é que tem muita gente vendendo cursos de como você utilizar ChatGPT para negócios, por exemplo, né? Então, uma das coisas que as pessoas fornecem nesses cursos são os prompts, são os famosos prompts.
Eu vou mostrar aqui para você qual que é o prompt ideal para você conseguir criar o robô que você desejar utilizando a inteligência artificial. Então vamos lá, eu criei aqui 4 passos para a gente utilizar de forma adequada o ChatGPT. Passo número 1, você precisa contextualizar para a inteligência artificial o que você vai pedir para ela. Não adianta você fazer um texto já pedindo para ela as informações, porque ela não sabe. A mesma coisa de você estar lá na fila do ônibus, de repente chega uma pessoa te fazendo uma pergunta, o que aconteceu ontem? Você fala, o que está acontecendo? Quem é você? De onde você veio? Qual que é o contexto da história que você está me contando? Então a primeira coisa que você precisa fazer é contextualizar para a inteligência artificial. E como faremos isso? Aqui está o passo a passo que a gente vai utilizar. Então, eu fiz vários testes e o que mais resultou aqui foi citar os indicadores e pedir para ele varrer o arquivo e nos retornar, vamos chamar assim, quais as funções serão utilizadas para aquele contexto. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa fazer. Mesmo que você vá utilizar um indicador diferente do que a gente vai fazer aqui no passo a passo desse vídeo, você precisa modificar o prompt que a gente vai chegar adiante para o que você deseja, incluindo os indicadores que você deseja que o ChatGPT leve em consideração para a programação que você vai pedir a seguir. Passo 2 que você precisa levar em consideração para o prompt, para a criação de um prompt, é pedir referência do contexto apresentado. Então, a gente apresentou o contexto anteriormente, certo? E agora você precisa pedir alguma referência para o ChatGPT sobre aquelas funções, vamos chamar assim, que serão utilizadas nos próximos passos. E como você vai fazer isso? Isso é pedir que ele te retorne os tipos de dados daqueles indicadores. Então, tem indicador que o retorno do indicador é um tipo de uma variável booleana, pode ser que aquela função vai retornar um valor real ou um valor inteiro. Então, isso aqui você vai pedir para ele só como referência, só para ele saber que aquele retorno é booleano ou aquele retorno é real. Eu fiz testes também sem fazer essa pergunta e não funcionou adequadamente. Então, não pule também esse segundo passo aqui na hora de você criar o seu próprio prompt aí. Terceiro passo que a gente vai utilizar aqui para pedir para o ChatGPT criar o nosso robô. Dar um exemplo do formato do resultado final que desejamos. Ou seja, aqui a gente vai utilizar o nosso famoso código base do NTSL, que se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards e também na descrição desse vídeo para você entender como a gente criou o nosso código base. Então vai ser exatamente aquele código base que a gente criou lá no outro vídeo que a gente vai dar para o ChatGPT aqui como um exemplo do que nós desejamos como resultado final. E aqui está a explicação, que é exatamente essas que eu falei, que nós vamos fornecer o código base de programação NTSL do Clube do Robô Trader que nós desenvolvemos no outro vídeo que eu deixei para você. E agora a gente vai para o quarto e último passo, para você ver como é simples você também ter aí as suas próprias automações, você gerar suas próprias automações e ser totalmente independente nas suas próprias criações. E o quarto passo é informar de forma detalhada a lógica que desejamos para o desenvolvimento do nosso robô. E como que faremos isso? Como deve ser feito isso? Você vai citar a lógica que deseja para gerar a entrada e a saída da operação, podendo aplicar preço e ou os indicadores que foram introduzidos lá no passo 1. Então, a gente pode fazer cruzamento de média, a gente pode usar o CCI, pode usar o indicador que você desejar, pedindo para o ChatGPT aplicar a lógica que você deseja. No nosso caso aqui, vai ser a posição das médias, a média curta em relação à média longa, em relação à nossa média gigante. E no segundo setup, vamos também incluir a média sobre o volume e o nível do volume sobre a média ali, o diferencial para saber se de fato o volume está acima da média ou não. E tudo isso quem vai gerar para a gente vai ser o ChatGPT e você vai ver como. E eu voltei aqui para o Black Arrow para a gente colocar aqui os indicadores no gráfico para ficar visualmente melhor de você entender os momentos que o robô deverá considerar compra ou venda. Então, vamos adicionar aqui a nossa média móvel de 9 períodos. Vamos adicionar também uma nova média de 21 períodos. E vamos adicionar uma nova média aqui de 150 períodos. Para ficar mais claro para você como a gente vai pedir lá no ChatGPT para ele aplicar as diferentes médias, a gente vai aplicar aqui na média de 9 períodos o tipo de média exponencial. Vou colocar aqui na aparência para ficar mais claro aqui, padrão, aqui fúcsia, na cor fúcsia. E aqui a nossa média longa, que é de 21 períodos, será aritmética. E a gente vai deixar aqui na cor azul claro, também na espessura 2. E agora aqui vai ser a nossa gigante. A gente vai colocar aqui em amarelo, espessura 3, e ela é aritmética de 150 períodos. Aqui fica claro você entender o momento que poderia ter ou não uma venda. Veja só,
Aqui teve um cruzamento para baixo da média curta com relação à média longa. Porém, o preço teve o seu fechamento aqui do candle acima da nossa média gigante. Ou seja, acima da média gigante não tem venda. Só vai ser considerado alguma venda quando acontecer que a média curta esteja abaixo da média longa e o preço ocorra, o fechamento do preço esteja abaixo da gigante. Aí sim seria considerado uma entrada na venda. E para sair da operação, como stop, a gente vai considerar que, vamos imaginar que teve uma compra nesse candle, porque a média curta, fechou acima da média longa e o fechamento do candle foi acima da gigante. Então aqui comprou. E quando que venderia? Quando ele sair dessa operação? Vamos colocar duas regras. Uma, quando a média curta for menor ou igual a média longa, ou se tivesse muito próximo às médias, os valores da média, também se o preço fechasse abaixo da gigante. Então também consideraríamos saída daquela operação de compra iniciada anteriormente. E a venda é exatamente o inverso. E já para adiantar, eu vou adicionar aqui também o indicador de volume financeiro, que a gente vai adicionar aqui uma nova aba, colocar uma média móvel sobre o volume financeiro, vou colocar inicialmente aqui de 6 períodos. Vou clicar 2 vezes aqui, vou mudar a aparência dela, vou colocar aqui um azul mais escuro e a espessura de 3. Pronto. Aqui fica mais fácil da gente ver a média e você vai entender como funcionaria esse filtro da média. Aqui teve uma entrada que nós já vimos desenhado anteriormente, quando o preço fechou acima da média gigante que está aqui embaixo e aqui, coincidentemente ou não, o volume financeiro foi acima da média, tanto num candle quanto o outro aqui. Se a média estivesse acima desse volume financeiro, se o volume tivesse fechado abaixo, como por exemplo, nessa situação aqui, que o volume financeiro está abaixo da média, não ocorreria entrada. Claro, eu estou colocando aqui o tempo da média, né? A média para 6 períodos, mas você pode mudar. Na sua configuração, você pode simplesmente mudar para, vamos fazer aqui um exemplo para 25 períodos. Veja que já muda ali o formato da média. Eu vou deixar 6 períodos para ele ficar mais próximo do último valor, mas você pode fazer os testes aí no backtest, selecionando qual que é o melhor período. Então aqui a gente já definiu as duas estratégias, que a gente vai pedir primeiro para o ChatGPT apenas considerar as médias na operação e no segundo momento a gente vai gerar o segundo robô, que é incluindo o volume financeiro como filtro. Mas ao invés de você usar como referência a média do volume, você também pode optar por utilizar o volume absoluto, né? Então você pode selecionar lá, colocar na sua regra, colocar no seu robô, para ele considerar a entrada apenas se o volume passar de um certo valor. Então você pode também considerar o valor do volume como indicativo se de fato vai estar validando ou não o filtro que você está adicionando aí no seu robô. Eu vou utilizar aqui a média porque eu acredito que seja mais complexo até de você implementar considerando a média dentro do volume, que muita gente não sabe como aplicar a média dentro de um indicador, e eu vou mostrar para vocês como fazer isso pedindo para a inteligência artificial gerar isso para a gente. Ou seja, mesmo que você não soubesse, você vai saber pedir para a inteligência artificial gerar isso para você. Bora lá para a tela que a gente vai começar agora a desenvolver, ou a pedir, melhor dizendo, para a inteligência artificial desenvolver para nós esse RoboTrader. Então vamos lá, voltamos aqui para o Word e vamos seguir aqui na criação do Prompt 1. E é legal que você acompanhe e vai depois tirando o print da tela, porque isso aqui vale ouro. Muita gente venderia isso aqui para você e a gente vai mostrar aqui para você abertamente no YouTube. Beleza? Então aproveite desse conteúdo e eu sempre falo, quem chega primeiro, bebe água limpa. Esse daqui é um diferencial que a gente está trazendo para você aqui no canal, que se você for rápido e aplicar, ainda não tem ninguém aplicando isso. Então vamos repassar aqui a estratégia que a gente já desenhou anteriormente. Então vamos fazer aqui no Prompt 1, que é a estratégia baseada apenas nas médias móveis, ainda sem volume. E nós vamos definir estratégias como? Vamos pedir para a inteligência artificial gerar o código do robô, que ele vai comprar quando a média curta, que será uma média exponencial de 9 períodos, estiver acima da longa de 21 períodos, a aritmética de 21 períodos, e o preço fechar acima da média gigante, usada como filtro, que ela será uma média aritmética de 150 períodos. Já o stop ocorrerá, ou seja, quando ele vai sair da operação, ele vai considerar sair da operação de compra, né, que a gente acabou de falar, ele vai sair da operação quando a média curta for igual ou menor que a média longa. Então, se ele encostar naquela média, fechar o candle, sendo que o valor da média curta é menor ou igual à média longa, ou o fechamento do candle for menor que a média gigante. Então ele também vai sair
da operação. E o inverso para a venda. Beleza? Que também a gente precisa exemplificar para a inteligência artificial. E agora a gente vai fazer o passo a passo que eu quero que você siga comigo. Vou dividir aqui a tela em duas partes para ficar mais fácil para você entender como a gente vai colocar lá no ChatGPT. Pronto, e aqui já com a tela dividida, você vai ver que eu simplifiquei muito a sua vida e já coloquei aqui o passo a passo já digitado para a gente só fazer um Ctrl+C e Ctrl+V aí na inteligência artificial. E lembrando que você pode modificar tudo que a gente está passando aqui, adequando tudo que eu falei para você que é importante. Eu vou colocar umas observações aqui importantes também para facilitar você adequar esse passo a passo para qualquer estratégia que você queira automatizar aí no Black Arrow, no Profit ou no Vector. Vamos lá. Passo 1. Precisamos o quê? Contextualizar para IA. E como que nós faremos isso na prática? Vou enviar para ela esse seguinte texto aqui e vou explicar o porquê. Vou te passar para IA instruções onde usaremos os indicadores média aritmética e média exponencial. Quais as funções contidas no manual que usaremos? Então a gente está pedindo, contextualizando para ela e pedindo um retorno para ela retornar para a gente essa informação. Pedir para ela retornar a informação é a mesma coisa que você falar para ela, vá até o manual, leia ele todo e me traga esse retorno, esse contexto que eu estou te pedindo. Então do jeito que eu copiei aqui, vou clicar aqui na plataforma e vou pedir para colar sem formatação. Por quê? Porque eu estou copiando aqui do Word, tá? E não quero que vá nenhum outro caractere além do texto. Então por isso eu estou colando aqui sem formatação. Enviei, vamos ver a resposta dele. Vamos lá. Para usar os indicadores média aritmética e média exponencial, as funções contidas no manual serão as seguintes. Função média, para calcular a média aritmética, e função média exp, para calcular a média exponencial. Perfeito! Se você segue outros vídeos aqui, se você já assistiu outros vídeos aqui do canal, sabe que essas funções são exatamente as que a gente precisa, ou seja, ele entendeu o contexto do manual e já trouxe para a gente aqui exatamente quais são as funções que ele vai utilizar no contexto que a gente vai pedir, né? No segmento aqui que a gente vai solicitar para ele. Sensacional! Vamos lá para o segundo passo. Então, ele já está contextualizado do que vai acontecer. Agora, vamos pedir a referência do contexto apresentado. Então, a gente precisa pedir alguma referência para ele retornar para a gente sobre esse contexto que ele acabou de responder para nós. E como faremos isso? Está aqui. Vou enviar esse seguinte texto. Certo, primeiro que eu estou falando aqui para ele, você está correto. Senão aqui eu já iria corrigir se caso tivesse alguma coisa errado. Mas aqui eu estou confirmando, certo? Importantíssimo isso para o passo a passo para a criação do prompt junto ao ChatGPT. E o valor dessas médias retornarão qual tipo de valor para declarar na variável? Ou seja, eu já estou pedindo para ele informar quais são os tipos da variável, né, que ele vai utilizar para receber as informações, os valores das funções que ele nos trouxe. Então, vou pegar aqui, Ctrl+C, colar aqui na ferramenta e enviar. Enviei, vamos ver qual será a resposta do ChatGPT. Pronto, já estamos aqui com a resposta, vamos ler aqui. As funções de média aritmética e média exponencial retornam um valor do tipo float ou real, tá? Que você também pode utilizar quando você estiver programando aí o seu RoboTrader, mas perfeito até aqui. Que é um tipo de dado numérico que representa números com casas decimais. Perfeito, porque a média traz, de fato, o valor do ativo que ela está seguindo, que ela está tirando a média dos valores. Como ele vai tirar a média do valor referente ao fechamento de cada candle, que é o base, a gente não vai pedir para ele mudar aqui a referência de valor, é baseado sempre em float, sempre em valor real, ou seja, com casas decimais. E eu vou trazer aqui nosso pincel. Portanto, para declarar o valor retornado por essas funções em uma variável, é necessário utilizar o tipo float. Exemplo, e ele vai mostrar um exemplo aqui de como deveria ser a declaração de uma variável para o código que a gente deseja. Variável média aritmética do tipo float. Perfeito. E média exponencial também do tipo float. E aí ele coloca aqui um código de exemplo qualquer aqui que a gente não vai usar como referência. Então, até então aqui, esse passo está perfeito o que a gente está conseguindo de resposta da inteligência artificial. E é aí que, de fato, você precisa ficar atento, que é esse passo a passo traz de forma mastigada para você como você vai obter o melhor resultado do ChatGPT, da inteligência artificial. Se você quiser atropelar e pedir o resultado final para ele sem contextualizar e pular essas etapas, você vai ver que o resultado vai ser completamente diferente. Isso aqui foi um estudo de muitos dias, então aplica aí mastigado que você vai ter os seus resultados que deseja.
E agora a gente vai para o próximo passo, que é o passo 3A. O passo 3 a gente dividiu em duas partes e você vai entender o porquê. E lembrando que o passo 3 é dar um exemplo do formato do resultado final qual desejamos. E aí, qual o texto que eu criei aqui para a gente enviar para a inteligência artificial? Vamos revisar juntos aqui. O texto é o seguinte: vou te fornecer um código base que usaremos para criar um novo código, com as instruções que eu vou ainda te passar. Ou seja, estou avisando ele que as instruções ainda serão enviadas para ele não se antecipar e sair criando qualquer coisa aí. E deste código base, que ele já sabe que a gente ainda vai enviar para ele, quando eu te passar as instruções, ou seja, no futuro ainda não passei, altere apenas as linhas de sinal C, sinal V, stop C, Stop V. Se você ainda não viu, sugiro que você veja o vídeo que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, onde a gente cria esse código base. E você vai entender que para você ter o seu próprio robô trader, basta você ter esse código base e alterar essas 4 linhas, além das variáveis, que a gente complementa aqui para a inteligência artificial. E adicione as variáveis necessárias, nunca usando como nome de variável nomes de funções contidas no documento. Ou seja, nos meus testes eu percebi que algumas vezes a inteligência artificial, de forma equivocada, estava colocando como nome de variável a mesma nome da função. E é importante você saber que na programação você não pode adotar como nome de variável qualquer nome reservado, qualquer palavra reservada, como por exemplo as funções no NTSL. Então aqui eu já estou dizendo para ele que ele não utilize como nome de variável os nomes reservados, né? Que constam no documento que a gente passou para ele. Ou seja, crie um nome único para as novas variáveis necessárias. Então, já estou dando também essa instrução. E é importante você entender que às vezes sai errado um pedido seu somente porque você não especificou adequadamente. Nos meus testes, claro, eu errei várias vezes aqui para chegar nesse resultado final que a gente está dando aqui passo a passo para vocês. Então, voltando aqui, vou copiar esse texto e vou colocar aqui de novo colando sem formatação e vou dar um enviar. Vamos ver qual vai ser a resposta da inteligência artificial. Pronto, já está aqui a resposta. Ótimo! Por favor, me forneça o código base para que eu possa ajudá-lo a implementar as alterações necessárias. Ou seja, ele já entendeu todo o contexto e agora ele já sabe que ele precisa esperar esse código base e nos está solicitando. E o código base está aqui na sequência do passo 3, que é o passo 3B. Eu coloquei aqui o nosso código base. Se você quiser comparar, você vai ver que é exatamente o código base do Clube do Robô Trader que a gente desenvolveu juntos aqui no canal. Vou copiar todo esse código, Ctrl C, e vou colar lá para a inteligência artificial. Colei, enviei. Vamos ver qual vai ser a resposta dele. Ótimo, e ele já respondeu aqui, vamos ler juntos a resposta dele. Ok, então ele já entendeu o que nós pedimos. Para implementar as instruções que você me passar, ou seja, a gente ainda vai passar e ele sabe disso, vamos precisar criar novas variáveis para armazenar os valores das médias aritmética e exponencial. Vamos chamá-las de média aritmética e média exponencial, respectivamente. E aí tudo bem, até aqui tudo bem. Por quê? Porque ele criou já nomes específicos para cada variável, que seria a média aritmética e média exponencial. Só que ele ainda não sabe quantas médias que a gente vai pedir. E aí você vai entender daqui a pouco. Além disso, vamos precisar utilizar as funções média e média exp. Você entendeu por que valeu a pena lá atrás, os primeiros passos para a gente contextualizar? Ele já sabe todas as funções que a gente vai utilizar na solicitação da criação do robô. Para calcular essas médias, abaixo está o código atualizado com as alterações necessárias, ou seja, ele criou aqui umas alterações que não faz muito sentido, então a gente pode ignorar. Mas o mais importante é que ele entendeu o contexto e ele está aguardando as nossas instruções, que é o próximo passo, que é o passo número 4. E seguiremos aqui para o passo número 4, que está aqui embaixo, que o passo número 4 nada mais é do que informar de forma detalhada a lógica que desejamos para o desenvolvimento do nosso robô. E vamos lá para o detalhamento da nossa solicitação. Vamos ler juntos aqui, passo a passo. Primeira coisa que você deve saber é que usaremos 3 médias, ou seja, eu estou avisando ele que nós usaremos 3 médias para ele não confundir, imaginar que seria somente 2, como ele imagina inicialmente lá que ele já deu o nome para 2 variáveis. Então já estou falando para ele, ó, vamos utilizar 3 médias. Quais serão chamadas de média curta, ou seja, estou dando o nome da variável aqui para depois eu facilitar o segmento aqui da minha solicitação, para não ter que ficar citando toda hora qual que é o tipo da média. Então já estou falando para ele quais são os nomes que eu gostaria de ter nas variáveis. Fica a seu critério, mas eu sugiro que você siga esse passo a passo, dependente da solicitação que você esteja fazendo na sua adaptação. Sugiro que você já defina as variáveis que você já sabe que vai precisar, correto? Então, média curta
média longa e média gigante. Foi os mesmos nomes que eu utilizei lá quando a gente definiu como funcionará esse setup. Sendo elas, respectivamente, média curta, uma média exponencial de 9 períodos, a média longa, uma média aritmética de 21 períodos e a média gigante, uma média aritmética de 200 períodos. A gente tinha falado que colocaremos 150 lá no desenho. Eu vou mudar aqui para a gente mandar já para ele como uma média de 150 períodos. 150 períodos foi o que a gente colocou lá na configuração. Então eu vou alterar aqui o texto quando for colar para ele. Quero que você use o código base que forneci e altere apenas as linhas que combinamos, que ele já sabe. Da seguinte maneira: sinal C será verdadeiro quando. Então preciso citar dessa maneira porque eu já sei que em nosso código base eu já preparei como sendo variáveis booleanas. Então precisamos que ele define como verdadeiro ou falso essas variáveis já pré-definidas. Então será verdadeiro quando a média curta for maior que a média longa e o fechamento do preço esteja acima da média gigante, que foi exatamente o que nós havíamos definido. Da mesma maneira, eu tenho que explicar para ele como considerar o sinal V. O sinal V será verdadeiro quando a média curta for menor que a média longa e o fechamento do preço esteja abaixo da média gigante. Exatamente o inverso que nós falamos para ele com relação à compra. Você não pode ter preguiça de digitar na hora de você definir o seu prompt, beleza? Então, assim, eu fui incrementando aqui. Tinha testes que eu fiz, né? Houveram testes que eu coloquei menos textos e faltaram algumas informações que ele me trouxe uma resposta errada, até eu chegar aqui que eu considero, de fato, uma forma fácil, sem digitar muita coisa, mas objetiva para ele trazer, de fato, o resultado que a gente espera. Vamos lá, continuando. Qual que vai ser a regra para o stop C? Ele também será verdadeiro, ou seja, uma variável booleana, quando a média curta for menor ou igual à média longa ou o fechamento do preço for menor que a média gigante. Stop V será o inverso, certo? Será verdadeiro quando a média curta for maior ou igual à média longa ou o fechamento do preço for maior que a média gigante. Foram as regras que a gente definiu lá na tela do Black Arrow. Com as instruções acima, me retorne, olha só esse detalhe, me responda apenas com o código, sem nenhum outro comentário seu, para me facilitar a copiar o código com as devidas modificações. Por que isso? Observe aqui, ele sempre responde falando sobre o que eu pedi. Então, ok, para implementar as instruções, você deve... Eu não quero isso, eu quero só que ele me ponha aqui o código para eu copiar, e se você observar, tem aqui, nessa ferramenta, esse botão aqui, que é copiar. Então você vai clicar, você não precisa ficar marcando e correr o risco de errar a cópia do código. Você vai clicar aqui e ele vai copiar o código total para você. E é isso que nós pedimos para ele, não colocar nenhuma informação a mais que não seja o código para facilitar a nossa cópia. Então eu vou copiar aqui, deixa eu só mudar aqui a quantidade de períodos, 150 períodos, então é a nossa definição. Vou copiar aqui do documento Word que eu tenho, vou clicar aqui na ferramenta, botão direito, colar sem formatação, é um detalhe que eu prefiro fazer, e vou enviar. Vamos ver qual vai ser a resposta da inteligência artificial. Enviei, vamos aguardar. E aqui está, vamos ver a resposta dele? Veja só que ele já começou com a declaração de variável, e aqui exatamente é o código. Para você talvez não fique muito claro ainda, se você estiver iniciando, mas é exatamente o código que ele colocou até o final. E ele termina aqui com end, final, e aqui ele só cita as páginas, mas isso não vem junto quando a gente clica aqui no botão copiar. Então vamos clicar no botão copiar, vamos voltar lá para a tela do Black Arrow e vamos dar um play lá, vamos ver se tem algum erro ou se ele nos trouxe exatamente o que a gente pediu. Veja só que para copiar, basta clicar nesse botão e aparece aqui embaixo, ó, copiado. Então copiei, vamos lá para o Black Arrow. Pronto, já aqui no Black Arrow, e vamos colar o código que a inteligência artificial gerou pra gente. Onde é o caminho que você vai percorrer aqui no Black Arrow, que é o mesmo que você faria no Profit ou no Vector. Você vai vir aqui em Estratégia e entrar no Editor de Estratégias. Abrindo o Editor de Estratégias, você clica em Estratégia em branco para abrir essa tela. Eu vou colocar aqui ao lado do gráfico, vou puxar para a esquerda, para ele ficar aqui ao lado do gráfico, o nosso Editor de Estratégias. Primeira coisa que você vai fazer é apagar qualquer coisa que estiver nessa tela e dar um Ctrl V para colar o código que a gente acabou de copiar lá da inteligência artificial. Pronto, Ctrl V, a gente já vê que a formatação já vem praticamente perfeita aqui, gerada pela inteligência artificial. E, a grosso modo, só de bater o olho aqui, eu já vejo que está perfeita, mas vou percorrer com você para você entender passo a passo como que está declarado aqui o código. Então, a primeira coisa que a inteligência artificial fez para a gente foi definir aqui as variáveis. Então, com os nomes que nós demos para ele, nós pedimos para ele considerar a média curta, média longa e média gigante. Aqui, ele carregou as informações de cada uma das médias. Então, a média curta é a única que é a média exponencial.
E as médias longa e gigante são médias aritmética, considerando exatamente o valor que nós pedimos. Por exemplo, aqui a média gigante é a média de 150 períodos, que foi que eu alterei lá no texto junto com vocês. Depois disso, ele gerou pra gente as informações de entrada. Entrada de compra ficou como? Entrada de compra ficou definido que a média curta precisa ser maior do que a média longa e o fechamento do preço, né, o fechamento do candle, precisa estar acima da média gigante. E o sinal de venda é o inverso, né? Média curta abaixo da média longa e o fechamento do preço, fechamento do candle, precisa estar abaixo da média gigante. Perfeito. Conferido. Agora vamos para o stop. Stop C, stop de compra, vai ser quando a média curta for menor ou igual à média longa ou, tanto um quanto a outra situação, o fechamento ocorrer abaixo da gigante. Fechamento do preço, fechamento do candle ocorrer abaixo da gigante. Ou outra situação, perfeito também. E o stop V é exatamente o inverso. Quando a média curta for maior ou igual à média longa ou o fechamento ocorrer acima da média gigante. Pronto, comprou. E as demais linhas nós pedimos para ele não modificar. E eu percebo aqui que, de fato, ele não modificou daqui para baixo. Tá? Então isso aqui faz parte lá do código base, que eu já falei para você que está lá na descrição o vídeo onde eu mostro a gente criando juntos esse código base aqui. Então, perfeito. Vamos ver o resultado disso, né? Então, para você que não está familiarizado ainda com Black Arrow, eu vou maximizar aqui o nosso código. Vou clicar aqui em salvar como e vou dar um nome para ele aqui. Vou dar aqui o nome dele, Clube do Robô, cruzamento, média, underline, inteligência artificial, YouTube. Um detalhe importante, muita gente veio perguntando lá no YouTube que não estava funcionando para ele salvar. Aqui no nome, você não pode, na versão atual, pelo menos do Profit e também do Black Arrow, iniciar o nome com número. E você não pode pôr espaço aqui no nome. Não posso colocar IA, espaço, YouTube. Então, eu coloco aqui sempre underline para espaçar, né? Para ficar mais fácil de ler aqui. Beleza? Sem espaço e sem número no início, vai funcionar e você salva seu código. Vou clicar em salvar. Ele já deu o nome ali. Aqui embaixo, a gente vai selecionar o ativo. Vou deixar o ativo padrão que vem aqui no Black Arrow. Então, vou manter aqui euro, dólar, para a gente ver o resultado. Vou deixar o período diário. Não vou mudar o lote também. E vou deixar inicialmente aqui a análise anual. Lembrando que eu já falei lá no Instagram, na versão atual, tanto do Profit quanto do Black Arrow, no backtest, muitas vezes, quando ocorre de ter uma operação em andamento nesse momento, aquela operação de andamento, o resultado distorce, tá? Então, se estiver acontecendo aqui, a gente vai eliminar, tirar aqui do resultado a operação que eventualmente possa estar aberta, já que a gente está considerando aqui um período diário do gráfico, beleza? Então, estamos aqui, vamos dar um play e vamos ver junto qual que será esse resultado. E aí, tá gostando do conteúdo? Então não se esqueça de se inscrever no canal e habilitar o sininho para não perder nenhum vídeo e receber os códigos fontes desses robôs em primeira mão. E se você acredita que esse conteúdo possa ajudar outras pessoas, compartilhe com seus amigos, mande naqueles grupos de traders, vamos juntos criar uma grande comunidade. Demos o play. Uau! 2.637 dólares! Sensacional! E com detalhe, hein? Deixa eu puxar aqui para cima. E com detalhe importante, com 100% de assertividade nessa operação, em um ano de operação em swing trade nesse ativo aqui, euro-dólar, que é um ativo muito utilizado aí pelo mercado. Sensacional! Resultado líquido total, 2.637 dólares, com um percentual de 100% de assertividade. Foram 7 operações ao longo desse período de um ano, ou seja, nem sempre, muita gente busca aquele robô que vai fazer como se fosse um HFT, operar 600 vezes no dia. Gente, calma, se um robô desse aqui, que opera 7 vezes no ano, te dá um resultado super positivo, não precisa ter volume, senão você está girando aí um monte de corretagem e, na verdade, o que você precisa é apenas utilizar um setup que, de fato, vai ser vencedor ao longo do tempo. Não significa, lembrando, importante avisar, não significa que o resultado do backtest que a gente está mostrando aqui te garante o resultado futuro. Não significa. Significa que ele é promissor para você fazer seus próprios testes aí, chegar nas suas próprias conclusões. Você pode, inclusive, fazer alterações, né? Considerar aqui outra média curta, outro período de média longa, outro período do gigante, para você chegar num número que talvez seja até melhor que esse resultado. Esse resultado simplesmente a gente gerou aqui o código, aplicamos aqui, vai ser o mesmo código que a gente vai aplicar também lá no Profit, para você ver que exatamente esse mesmo código aqui você aplica tanto em uma plataforma quanto em outra, nas 3 plataformas, Profit, Black Arrow e Vector, e você
você vai chegar nas suas próprias conclusões. Existem custos que aqui não estão sendo considerados? Sim, existem, mas a gente pode incluir esses custos aqui de várias maneiras. Uma, você vindo aqui no Slippage, eu vou colocar aqui 10 Slippages, por exemplo, vou pedir para atualizar, ó, tá dando um resultado de 2.637 dólares, gente. Eu vou pedir para reiniciar aqui e ele já gerou aqui o resultado. Então aqui passou a ser 2.604 dólares. Não mudou muito, continuou positivo. Então essa aqui é uma maneira de você fazer. E outra maneira de você fazer aqui no gráfico do backtest, você pode clicar com o botão direito e vir aqui, ó, incluir custos de corretagem. E aqui você pode colocar os custos que você tem aí junto à sua corretora, beleza? Então são as duas maneiras aqui para você poder colocar aí e gerar o resultado mais próximo da realidade. Mas lembrando que dificilmente operando 7 vezes em um ano, você vai ter um custo que vai superar 2.600 dólares. Não falaria impossível, né? Porque a gente, de fato, isso aqui é um backtest e não existe garantia de retorno sobre isso. Mas sim, é uma estratégia super promissora para você chegar aí nos seus próprios testes e conclusões. E vamos juntos aqui analisar outras informações que a gente sempre fala aqui nos vídeos. Então, aqui embaixo, média de lucro e prejuízo foram 376 dólares por operação. Lembrando que aqui a gente manteve, né, a quantidade de lote base aqui que o próprio Black Arrow nos trouxe, mas você pode, se você estivesse operando com um lote maior, sei lá, o dobro, seria o dobro de resultado projetado aqui pelo backtest, claro, né? Lembrando que isso aqui é um backtest, galera. Maior operação vencedora, 804 dólares, com zero prejuízo aqui, certo? Aí muita gente vai perguntar, tá, mas qual a chance de um setup desse dar resultado positivo? Sinceramente, com 100% de assertividade, com 7 operações no ano, se tivesse rodando essa operação aqui no ano anterior, eu acredito que daria resultado super positivo, tá bom? A gente não pode garantir, mas veja você mesmo com seus próprios olhos aqui, a gente vai comparar algumas operações. Aqui, vamos só navegar um pouco mais aqui na tela para a gente ver os resultados. Então aqui estão os resultados, né, que ele mostra lá pra gente. Aqui está o maior resultado que ele mostrou lá, de 804, ó, teve outro de 744, muito bom também. Na próxima aba, nós temos aqui quais foram os resultados por cada um, né, de forma gráfica, e aqui o patrimônio. E o gráfico fica meio quadrado porque ele teve pouquíssimas operações, né? Então cada operação de ganho tá aqui, não teve nenhum loss, então não tem nenhum drawdown, né? E nós vimos lá também no resumo que o drawdown foi 0. Então voltando aqui no resumo, a gente vê aqui o declínio de topo ao fundo ou trade a trade foi 0, porque não teve nenhum loss aqui nesse backtest. E vamos olhar juntos ali no gráfico para a gente ver os momentos de entrada e saída se condizem com o que nós programamos. Vamos olhar primeiro aqui no próprio backtest e vamos lá para o gráfico para rever juntos ali. Tem aqui uma operação em andamento que não deu aquele problema que nós falamos, então ele está aqui na operação em andamento ainda, que está praticamente no 0 a 0. Teve uma operação que ele iniciou aqui em 10 de março e saiu aqui, ficou 42 dias posicionado, ele saiu com ganho de 2,3%. Aqui não teve venda. Por que não teve venda, Danilo? A gente vai olhar lá no gráfico, colocando as médias. Lembrando que a gente não pediu para plotar, né? Nosso código base não tem a plotagem das informações da média aqui no backtest. Aqui teve outra operação que ele comprou aqui, saiu aqui com mais 0,5% de ganho. Aqui teve mais uma compra aqui nesse patamar e saiu aqui com mais 3,23%. E aí, olha só, por conta de um candlezinho aqui, ele saiu, senão ele nem sairia aqui, sairia lá em cima, daria mais quase 6% de ganho. Mas não tem problema, a gente saiu aqui, depois entrou de volta aqui e ganhou mais 0,5% ali. Aqui uma venda, que saiu praticamente no 0 a 0 aqui, ó, por pouco, não deu um loss. Aqui, um ganho na venda, olha só, queria pegar aqui um ganho na venda, ó, ganhou mais 0,81 aqui na venda. Teve outra venda aqui, que ele ganhou mais 2,84, ficou 30 dias posicionado e assim por diante. Você pode fazer também seu backtest. A gente pediu ali um ano, você pode pedir também para ele gerar o backtest em outros períodos. Como é um gráfico diário aqui, você pode pedir um backtest grande e depois você me comenta aí sobre os seus backtests, qual foi o resultado que você conseguiu. O importante para você chegar de fato no resultado que você fala, olha só, é um robô promissor, é pegar um tempo maior possível que você conseguir e comparar com tempos menores. Então, sei lá, você pegou 5 anos, compara com um ano, compara com os últimos 3 meses, para você ver que se mantém-se aí a regularidade com resultados positivos. Agora, vamos lá no gráfico, colocar esse indicador lá, né, esse robô como indicador lá, para a gente fazer o comparativo com os dados que nós colocamos, com os indicadores nativos que a gente colocou lá no gráfico, considerando as médias e o volume. Vamos lá. Pronto, já aqui com o gráfico aberto, é o gráfico do euro-dólar diário. Vou clicar aqui com o botão direito, vou inserir aqui regra de coloração, buscar aqui o nosso código, cruzamento de média
inteligência artificial YouTube, vou adicionar aqui ao gráfico, adicionar, ok, então aqui já está posicionado aqui a nossa coloração que a gente programou utilizando lá a inteligência artificial, e vou adicionar aqui também a regra de execução, utilizando aqui o mesmo código que acabamos de criar com a inteligência artificial. Aqui ele já mostra pra gente exatamente a entrada e saída que nós vimos lá no backtest. Então aqui tem a entrada e a saída aqui com 2,79%. E assim você também pode utilizar, mesmo no Vector, por exemplo, que não tem automação ainda, utilizar esse código para sinalizar para você a entrada e a saída. Inclusive, muita gente tem nos perguntado nos comentários dos vídeos aqui no YouTube como podem aplicar os nossos robôs, as nossas inteligências para o mercado de opções binárias. E se você não sabe, opções binárias seguem gráficos do Forex. E agora, através do Black Arrow, você pode utilizar, por exemplo, essa coloração aqui, ele vai indicar para você o momento de comprar ou vender e você mandar a ordem manualmente lá na sua plataforma que você opera as opções binárias. Claro, não é possível hoje você ter essa automação rodando automaticamente lá para operar dia e noite para você. Você sabe como funciona, mas aqui você pode usar sim a coloração, por exemplo, para indicar para você o momento de comprar ou vender baseado nessa lógica. Ah, Danilo, vai ser vencedor? Vai ser ganhador? Você precisa fazer os seus próprios testes aí, acompanhar diariamente na sua plataforma, considerando aí a utilização do Black Arrow, rodando os nossos códigos aí e você acompanhando através da coloração. Então, por exemplo, aqui ele pintou de verde, sinalizaria a compra para você sair num espaço de tempo maior. Claro, opções binárias, você não vai usar um gráfico diário. Você tem que colocar isso aqui num gráfico menor, que você utiliza lá nas opções binárias, para encontrar um padrão que seja vencedor. Então, minha sugestão sempre é você acompanhar, você planilhar, você entender se aquela estratégia está sendo vencedora ao longo do tempo. Inclusive, eu gostaria, se você fizer esse estudo, voltasse aqui e comentasse se você encontrou algum padrão, que eu tenho certeza que você não vai somente estar se ajudando, né? Mas vai estar ajudando outras pessoas da comunidade aqui, como você está buscando ser consistente ao longo do tempo no mercado. E aqui está a nossa contribuição também para você que opera opções binárias, mas fica, claro, o meu convite para você conhecer não somente a plataforma, mas também esse mercado Forex, o mercado internacional que você vai poder operar pelo Black Arrow, ou até mesmo B3 que você pode operar pelo Profit, ou as criptomoedas que você pode operar pelo Vector também, beleza? Então, sugiro que você teste outros mercados que você pode se surpreender, já que você tem operado aí opções binárias, e depois em outro vídeo a gente pode ir mais a fundo comentando um pouco sobre esse mercado. Bora lá então, sabendo aqui que as possibilidades que você pode ter aqui como indicador, como coloração no seu gráfico, vamos rodar agora na prática para você ver esse robô aqui no Black Arrow operando esse ativo aqui, euro-dólar no Forex. A gente vai colocar o robô para rodar na conta simulação, porém, agora, no momento atual, rodando real no mercado no gráfico de 10 segundos, para a gente ganhar um pouco de agilidade. Não sei o resultado vai dar, mas o mais importante não é o resultado, é você olhar o robô operando aqui no Black Arrow, que provavelmente vai ser o primeiro robô que você vai ver rodando no Black Arrow, utilizando aqui a plataforma chamada também por muitas pessoas como Profit Pro Internacional. Bora lá! Qual que vai ser o caminho que você vai percorrer para colocar o código que a gente acabou de salvar aí no robô para ele iniciar as execuções de ordens? Você vai vir aqui no menu Estratégias e entrar no primeiro item aqui chamado Automação de Estratégias e vai abrir essa janela. Vou colocar aqui do lado esquerdo da nossa tela. Para facilitar, eu vou clicar aqui em Nova Automação. Feito isso, você vai selecionar a estratégia, clicando nesse botão. E aqui, no nosso caso, a primeira estratégia que já está aqui. Vou clicar em Selecionar. Parâmetros, ele não tem parâmetros, que tudo ficou dentro do corpo do código do robô. Eu vou colocar aqui como prometido 10 segundos. Vou manter o lote, que é o lote mínimo, que é o mesmo que a gente colocou lá no backtest. E não vou mudar mais nada de configuração. Se você ainda não sabe como colocar para rodar e configurar um robô, vou deixar aqui nos cards e também colocar na descrição do vídeo um outro vídeo onde eu mostro passo a passo de como você configura um robô. Lá eu mostrei no Profit, mas é o mesmo passo a passo para você configurar no Profit e no Black Arrow. Lembrando que o Vector ainda não possui esse módulo de automação. Então, próximas abas aqui a gente não vai configurar nada. Vou clicar aqui em criar. Pronto, nossa estratégia está criada. E eu vou colocar aqui o Down Play para iniciar a automação. Executando aqui,
a gente vai maximizar clicando 2 vezes. Vou maximizar essa janela e a gente vai verificar o robô executando. Eu já rodei aqui o robô, eu vou colocar para vocês aqui, vou puxar, por conta que vai facilitar o entendimento, que eu não sabia aqui em que momento que eu ia fazer, se o mercado ia estar aberto ou não. Então eu vou trazer aqui o vídeo que a gente gravou agora há pouquinho, quando foi iniciar, um pouco antes de iniciar aqui as operações. E vamos lá, aqui já está em operação. Ele já tinha feito uma pequena operação aqui, não deu para eu pegar aqui e mostrar para vocês. Então, nesse momento aqui, o resultado tá dando aqui, tá praticamente 0 a 0, né? Deu um prejuízo, agora tá com $1 ali. Lembrando que esse resultado é em dólar, porque é um mercado internacional. Da mesma forma que o Profit aqui embaixo fica todas as informações do robô. Aqui mostra a entrada, que foi nesse patamar. E aí tem o spread, né? Se você não conhece muito desse mercado internacional, depois a gente pode falar um pouco mais. Mas ele deu a entrada naquele patamar, baseado na estratégia que a gente definiu, né? Então aqui já está a coloração reforçando. Ele fechou esse candle aqui, gerou a entrada. E aí no próximo, na abertura do próximo aqui, né? Ele gerou de fato a compra, que foi nesse patamar por conta do spread natural aí do mercado. E a gente vai voltar a falar, caso você não entenda muito bem, coloca nos comentários que a gente vai voltar a falar. Então, seguindo aqui a operação, e agora ele já está dando $3 ali de resultado, praticamente. A gente vai observar e acompanhar ali pelo resultado. Vamos dar uma acelerada aqui no vídeo para facilitar para vocês. Lembrando que cada candle é um candle de 10 segundos. Aqui embaixo a gente pode ir acompanhando o tempo restante de cada um dos candles, né? Então, claro, eu não acredito que essa estratégia num tempo gráfico tão curto vai ser lucrativo ao longo do tempo, não, tá bom? A gente só colocou aqui, de fato, para viabilizar aqui você ver o robô rodando, dando as entradas, dando a saída também. Então aqui ele já está com resultado de $1,25 ali e vamos continuar acompanhando. Vamos acelerar um pouco para a gente ver qual vai ser o resultado dessa primeira operação aqui ao vivo, com o robô rodando no Black Arrow, no mercado internacional, rendendo em dólar. Vamos lá. Aqui eu vou dar uma ajustada no gráfico, dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês acompanharem aqui. Aumentando aqui o gráfico para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Já está com resultado ali de $7, quase $8 ali, positivo. E é importante frisar que você depois, claro, pode customizar esse código colocando take profit, colocando stop loss, independente do cruzamento da média. Isso pode tornar mais lucrativa, inclusive, a estratégia. Mas o importante é que você aprenda aqui como fazer as solicitações lá para a inteligência artificial. E aqui é importante você ver também que o código que a inteligência artificial gerou para a gente, que você viu passo a passo e a gente ainda vai fazer o próximo código, está rodando na prática aqui no Black Arrow. Claro que é na conta de simulação para a gente poder acelerar aqui num gráfico de 10 segundos e você ver isso na prática. Saiu da operação como programado e trouxe um resultado nessa primeira operação aqui de $7,75. Muito bem, ó, para um robô feito pela inteligência artificial, tá excelente, certo? Vamos ver se ele vai dar uma nova entrada aqui para a gente acompanhar. Olha só, entrou na operação agora, fechou o primeiro candle verde, o spread lá em cima, nesse caso, né? Porque na conta simulação foi ali que ele colocou o spread. Ele entrou a mercado, né? Lembrando que a gente está considerando aqui uma entrada a mercado. Voltou, né? O preço voltou, tá devolvendo um pouco ali, tá devolvendo $3 ali, por volta de $3. Vamos ver se ele fecha para baixo e sai no stop ou se ele vai continuar essa pernada de alta aí. Ó, continuou bem a pernada de alta. Deixa eu puxar aqui o gráfico. Voltamos lá perto dos $9 de resultado. E esses ativos internacionais são fortes. Ele dá umas puxadas que, se bem aproveitadas aí, o resultado é sensacional. Quero ver geral aplicando isso aí no Black Arrow, né? Aplicando os testes, claro. E quem sabe aí faturar em dólar, hein? Seria bom para você, ó. Já estaria $13 ali e subindo, hein? Vamos ver como vai ficar essa operação aqui no final. Ele subindo para baixo, vamos ver se vai fechar outro candle branco, se vai sair da operação, se ele vai continuar a pernada de alta. Continua subindo aqui, já passamos a de $18 de resultado.
E bora, hein? E aí, 18 dólares pra vocês. Converte aí em real. Vê se estaria bom pra você em poucos minutos. Eu não lembro exatamente a hora que iniciou ali, mas está surpreendendo esse resultado aqui no gráfico de 10 segundos. Lembrando que eu não acredito que essa estratégia vai ser positiva num gráfico tão curto, né? O nosso backtest lá no gráfico diário, que ali sim eu acredito que é muito promissor e vale a pena os seus testes, você fazer seus próprios testes aí para chegar nas suas próprias conclusões, mas eu acredito sim que é um setup que pode ser vencedor ao longo do tempo para esse ativo aqui naquele gráfico diário. Mas claro que vale testar, né, gente? Né? Chegar e colocar lá na conta real de qualquer jeito, você tem que testar, chegar nas suas próprias conclusões. Nada é garantido, nem o backtest é garantido e nem o resultado passado garante resultados futuros. Passamos de 20 dólares de resultado, ó, 21 dólares, sensacional. E ganhar em dólar é gostoso, né? Vamos ver qual vai ser o resultado aqui desse teste. Chegamos aqui a mais de 25 dólares de resultado, hein? Sensacional, vamos só esperar o candle fechar para baixo para sair da operação. Mesmo que ele devolva um pouco ali, ó, 26 dólares. Converte aí, põe depois nos comentários lá quanto que tá o dólar hoje e qual que seria esse resultado aqui, ó, 26 dólares. Claro, gente, a qualquer momento, quando você está operando o robô, você pode vir aqui, ó, pausar e zerar. Então aqui nesse momento, 26 dólares estaria bom para mim. Você pode usar esse recurso aqui de pausar e zerar e sair daquela operação naquele momento e o robô não somente vai zerar aquela mão, mas também vai sair da operação. Ó, 28 dólares, bateu lá, mas passou de 28 dólares ali. Então vamos imaginar que eu gostaria de sair, eu viria aqui nesse botão vermelho e daria pausar e zerar. Existe esse outro botão aqui que é somente pausar, mas somente pausar ele só vai pausar a estratégia e não vai zerar. Vamos ver se agora fecha para baixo aqui e vai sair da operação. Agora ainda o resultado por volta de 23 dólares, 24 dólares. Vamos ver se a gente encerra aqui os testes por volta de 20 dólares. Vamos ver se vai fechar mais para baixo ali, se vai sair. E aí, vamos ver, vai sair. Olha que candle, lógico, é um candle de 10 segundos, né? Tem esses rabiscos mesmo. Vamos ver, mexer aqui no gráfico, vamos ver se ele vai fechar. Assim que ele fechar, se fechar branco, vai sair da operação. Fechou e saiu da operação com 17 dólares de resultado. Muito bem, agora vamos voltar lá para a tela, que agora eu quero mostrar para você como você vai adicionar volume nesse setup utilizando inteligência artificial. Vamos lá para outra tela. E aí, resultado lá surpreendeu, né? Mas bora lá que ainda tem muita coisa aqui pra gente falar, que eu vou mostrar pra você como você vai criar, pedir para a inteligência artificial criar o segundo setup que a gente combinou lá no início do vídeo. E vamos juntos aqui revisar a estratégia que a gente vai pedir para a inteligência artificial levar em consideração para gerar esse segundo robô que nós vamos pedir. A estratégia é comprar quando a média curta, que é uma exponencial de 9 períodos, estiver acima da longa, que vai ser uma média aritmética de 21 períodos. E o preço fechar acima da média gigante, utilizada como filtro, aplicando aqui uma média aritmética de 150 períodos. Até aqui, normal, igual o primeiro setup, o primeiro robô que a gente desenvolveu lá junto com a inteligência artificial. Seguindo aqui o enunciado da estratégia, a gente vai adicionar o quê? Agora o volume. Então ele também vai considerar o volume sendo maior, quando o volume for maior que a média do volume dos últimos 6 períodos, que você pode depois configurar e definir os períodos que desejar, considerando uma média aritmética dos últimos 6 períodos. O stop vai ser idêntico ao anterior, a gente não vai levar em consideração o volume para gerar stop. O stop, então, vai ser quando a média curta for menor ou igual à média longa, ou o fechamento do candle for menor que a média gigante. O inverso para a venda. Certo? Definido isso, vamos para os passos, mas antes disso você tem que saber como que você vai colocar os passos, aonde vai colocar os passos. Lembrando que do lado esquerdo aqui está a janela onde nós geramos o primeiro robô. Minha sugestão é começar um processo do zero. E como você pode fazer isso? Apenas duplicando, clicando com o botão direito lá na aba do seu navegador, eu sugiro que você utilize o Chrome, clicando em duplicar. Uma vez que você duplicou, ele vai carregar de novo o código, né? Carregar de novo a página, sem nenhum enunciado ali e com a documentação do lado direito, que eu vou encurtar aqui para facilitar a leitura para a gente. E a gente vai aplicar de novo os 4 passos que nós definimos anteriormente. Primeiro vamos contextualizar a IA, agora sempre baseando neste novo setup. E vamos lá ao texto que a gente vai colocar. IA, vou te passar instruções onde usaremos indicadores média aritmética e média exponencial e volume. Um detalhe, Danilo, mas
você tá falando e. No português você poderia pôr uma vírgula. A melhor resposta que eu vi que a inteligência artificial nos dá é quando eu realmente coloco o e. E nós, como programadores, sabemos a diferença do e e do ou quando a gente pede isso para a máquina, né? Então eu enfatizo o e quando eu quero que ele inclua e outra coisa, não utilizo a vírgula aqui para facilitar o entendimento da inteligência artificial, que no fundo é uma máquina, certo, gente? Então, vamos lá. Os indicadores média exponencial e volume. São os 3 indicadores que a gente vai pedir para ele levar em consideração. Quais as funções contidas no manual que usaremos? Então, já estamos também pedindo para ele retornar aqui para a gente quais são essas funções. Vou copiar aqui o texto, como nós já fizemos anteriormente. Botão direito aqui na ferramenta, colar sem formatação e vou enviar. Vamos ver qual que será a resposta da inteligência artificial. Pronto, aqui está a resposta, vamos ler juntos aqui. Para usar os indicadores de média aritmética e média exponencial, você pode utilizar as funções média e média exp, respectivamente. Já para o indicador de volume, você pode utilizar a função Financial Vol. Todas as funções estão presentes no manual nas seções 7, 8 e 2, respectivamente. Lembre-se de verificar os parâmetros necessários para cada função e adaptá-los de acordo com a necessidade. Vamos lá, vamos seguir, vamos ver qual vai ser o resultado. Feito o passo 1, contextualizado aqui para IA, próximo passo é dar referência do contexto. Dando referência do contexto, temos aqui esse texto. Primeiro, nós vamos confirmar a ele, né? Então, certo, para o valor dessas médias e do volume, retornarão, respectivamente, qual tipo de valor para declarar na variável. Então, vamos ver qual vai ser a resposta da inteligência artificial. Vou copiar aqui, vou ler aqui sem formatação, enviei, vamos ver a sua resposta. Feito, as funções média e média exponencial retornam o valor do tipo float, que representa o valor da média calculada. Já a função Financial Vol também retorna um volume do tipo float, que representa o volume financeiro. Portanto, para declarar o valor retornado para essas funções em uma variável, você deve utilizar o tipo float. Perfeito também, está correto como feito na situação anterior. Vamos para o próximo passo, passo 3. Vamos ver juntos aqui o texto do prompt. Vamos lá. Vou te fornecer um código base que usaremos para criar um novo código com instruções que eu vou te passar. Mesma coisa que já falamos anteriormente. E desse código base, quando eu te passar as instruções, somente altere as linhas sinal C, sinal V, stop C e stop V e adicione as variáveis necessárias. Nunca usando como nome de variável o nome de funções contidas no documento, ou seja, crie um nome único para as novas variáveis necessárias. Mesmo texto do anterior. Perfeito. Ctrl C, Ctrl V na ferramenta e enviar. Vamos ver a sua resposta. Ótimo! Por favor, me forneça o código base para que possamos trabalhar em cima dele. Sensacional, né? Inteligência artificial não é mole não. Próximo passo aqui, o passo 3B. A gente vai copiar aqui o nosso código base. Vou colar lá sem formatação e enviar para ele. Vamos ver a sua resposta. Já veio a sua resposta, ele confirmou certo. Vamos adicionar as variáveis necessárias e alterar as linhas de sinal C, sinal V, stop C e stop V. Ele só vai comentar aqui sobre uma hipótese, né? Vamos supor, mas pra gente pouco importa. O que mais importa é que é o início que ele de fato entendeu o que a gente precisa. Então vamos seguir lá para o próximo passo, o quarto e último passo para ele gerar pra gente o código. E aqui eu peço detalhadamente como nós fizemos anteriormente, tá? Então só para passar rapidamente aqui, ó. Primeira coisa que você deve saber é que chamaremos os dados de volume obtidos de volume candle. Então esse vai ser o nome da variável, volume candle. E a média volume, que será a média aritmética dos últimos 6 períodos do volume candle. Então eu já estou dizendo para ele qual o nome da variável e a média vai ser uma média aritmética dos últimos 6 períodos do volume candle. Não é do preço, não é uma média do preço. Já estou falando que eu quero uma média do volume dos 6 períodos utilizando uma média aritmética. E que usaremos 3 médias. Quais serão chamadas de média curta? É aqui a mesma coisa que nós utilizamos no enunciado passado, falando das 3 médias, sendo a média curta, a longa e a gigante. E vamos falar para ele aqui como vai funcionar o sinal C, tá? Então o sinal C será verdadeiro quando? Mesmo caminho que eu mostrei para vocês anteriormente. Quando a média curta for maior que a média longa e o fechamento do preço esteja acima da média gigante. Até aí, idêntico ao setup anterior. E o volume candle esteja maior que média volume, ou seja, que o volume em si, o valor do volume seja maior do que a média dos últimos 6 períodos, que foi que nós definimos ali na média. E sinal V será verdadeiro quando a média curta for menor que a média longa e o fechamento do preço esteja abaixo da média gigante. Normal. E agora a gente adicionou o volume. Lembrando que o volume também vai ser a mesma regra para compra ou para venda, ou seja, a gente vai buscar sempre que o volume esteja acima da média. E aí, aqui está descrito. E o volume candle esteja maior que média volume, ou seja, que o volume de fato seja maior que a média
do volume. E o stop C, eu vou puxar aqui mais para cima para facilitar. Deixa eu apagar aqui esses rabiscos. E o stop C vai ser idêntico ao que nós havíamos definido anteriormente. Da mesma maneira, o stop V. E aqui o final a gente mantém o mesmo texto que já havíamos utilizado no primeiro setup. Com as instruções acima, me responda apenas com código, sem nenhum outro comentário seu, para me facilitar a copiar o código com as devidas modificações. Então, feito isso, vou copiar aqui esse código que nós definimos. Então, Ctrl C, vou colar na ferramenta e enviar. Vamos ver qual será o resultado. Retornado o resultado, a gente vê que o código de fato está iniciando já direto com var e finalização aqui no end, então de fato ele não colocou nenhuma informação a mais a não ser o código, que é o que a gente precisa de fato para colocar lá na plataforma Black Arrow, Profit ou Vector. Bora lá então, para copiar, já expliquei para você, só clicar nesse botão copiar, ele confirmou que copiou ali para a área de transferência, agora a gente vai voltar lá para o Black Arrow e colar esse código para ver qual será o resultado. Voltamos aqui para o Black Arrow, já estamos aqui no editor de estratégias, que a gente já mostrou o caminho. Vou clicar em mais para criar uma nova estratégia, ok. Ele vai gerar esse pequeno texto aqui desse exemplo, a gente vai apagar tudo que tiver aqui nesse campo, deixamos em branco e vamos colar o código que a gente acabou de trazer, acabou de copiar lá da inteligência artificial. Já observo que tem algumas linhas ali com alguns erros, vou marcar ali para você ver. Está aqui, ó, as 3 linhas aqui tá mostrando o erro. Para você saber o erro, basta você vir aqui com o mouse, parar o mouse em cima que ele vai mostrar para você qual que é o erro que está acontecendo naquela linha. Olha só, número de parâmetros incorreto na chamada da função mediaexp. Então, mediaexp, média e média, aqui também é idêntico, né? Tá com um pequeno erro aqui nas informações dos parâmetros que é passado. Se a gente comparar com o código anterior, e você que também já vem acompanhando a gente utilizar as médias aqui em outros vídeos do canal, percebe que está faltando uma vírgula e o close, porque essas médias aqui são aplicadas no fechamento do preço. Vou até copiar aqui, ó, vírgula close, dar um Ctrl C, vou voltar lá onde está reclamando e vou colar em cada uma dessas 3 linhas aqui essa informação. E pronto, já está correta aqui agora a informação e a gente pode testar esse código. Lembrando que a gente vai testar no mesmo ativo, não sei qual que vai ser a diferença no resultado, mas o importante é que agora o código, né, o robô vai considerar o volume. Vamos aqui analisar juntos o código, agora uma vez corrigido, para você entender linha a linha como que o código, como que a inteligência artificial gerou o código para a gente aqui. Vamos lá. Primeira coisa que a inteligência artificial fez foi declarar as variáveis aqui, média curta, média longa, média gigante, volume candle e média volume. Todas elas retornando o valor de float, né? Então aqui ele está recebendo em cada uma das variáveis que ele definiu aqui o nome, que a gente foi passando para ele, ele está recebendo respectivamente o valor obtido aqui pela média exponencial, no caso da média 9, pela média de 21 períodos, né? A média aritmética, a média aritmética de 150, que é a nossa média gigante. O volume, a função volume, lá no texto ele tinha comentado de uma outra função que também tem lá no manual, mas ele trouxe aqui de fato volume, que é a função que a gente esperava obter aqui no código. E a média volume, que é a média aritmética de 6 períodos do volume candle, né? Veja que está diferente aqui, né? Aqui as médias de cima são baseadas no preço, né? No close. E aqui essa média aqui, né, média volume, é baseado na média do volume candle que está trazendo, né, está recebendo aqui o volume de cada candle. Então, feito isso, passada aqui a primeira fase, vamos olhar ali qual que foi a montagem da inteligência artificial para os sinais de compra, de venda e o stop. Então, recapitulando aqui, a gente vai ver aqui o sinal C é verdadeiro quando a média curta for maior que a média longa e o fechamento do candle esteja acima, né, seja maior que a média gigante, e, que agora não tinha no outro código, o volume candle esteja maior que a média volume. E veja só que tanto para compra quanto para venda, essa parte do código aqui é igual, porque independente se é para compra ou para venda, a gente quer colocar o filtro com o volume. O volume tem que ser maior do que a média dos últimos períodos. E a parte inicial aqui da lógica é o inverso, né? Que a média curta precisa ser menor que a média longa e o fechamento do preço do candle tem que ser menor que a média gigante. Aí vai satisfazer e vai dar como verdadeiro tanto o sinal de compra e venda. O stop é idêntico ao código anterior, que no caso da compra aqui, a média curta precisa ser menor ou igual à média longa, ou o fechamento ser menor que a gigante, e o inverso aqui para o stop. Lembrando que a gente pediu, né, para a inteligência artificial não mudar as demais linhas, né? Então aqui veja que ele ficou de fato padrão no código
base, né, que a gente criou em outro vídeo que vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você também acompanhar e entender o porquê e como nós geramos esse código base aqui do Clube do Robô Trader para facilitar você a desenvolver as suas próprias estratégias, seja utilizando a inteligência artificial ou não, você mesmo criando aí diretamente no editor de estratégias. Vamos lá, vamos salvar, né? Então, não sei se você viu, eu cliquei aqui em salvar como. Vou dar o nome aqui para essa estratégia, Clube do Robô, underline. Vou colocar aqui cruzamento, média, volume, underline, YouTube. Então, esse aqui vai o nome que eu deixei, já passei aqui as observações do que não pode ter no nome, né, para vocês. Salvei. E agora, vamos dar um play e vamos ver o resultado que esse novo código agora com filtro de volume vai dar pra gente em dólar, porque a gente está aqui operando, né, gerando backtest no mercado internacional utilizando o Black Arrow. Vamos lá, vamos clicar aqui em executar e vamos ver o resultado desse backtest. Feito aqui o resultado nós vamos levar aqui para cima e vamos observar que o resultado não é muito diferente da estratégia anterior, sendo que eu não olhei muito qual seria o impacto de fato de colocar essa média no volume. A importância aqui é trazer para vocês como fazer isso para você poder aplicar nas suas próprias estratégias. Mas veja que ele manteve aqui, né, um resultado muito bom, tanto valor financeiro, então um resultado aqui de mais de $2.500 em 7 operações, levando em consideração um ano de operação, né? A gente manteve aqui a operação para um dia, né? As mesmas configurações do backtest anterior. E aqui também ele mantém aqui um resultado, né? Uma performance 100% de assertividade dessas operações. Uma média de lucro de $363. Maior operação vencedora aqui, $804. Tem nenhum drawdown por conta que foi 100% de assertividade. Lembrando, de novo, vale repetir que esse aqui são testes de backtest, né? E você pode adicionar aí os custos que você tem da sua corretora para chegar num valor mais próximo do resultado real aí, tá? Vamos repassar aqui as outras telas. Aqui a tela de operação, que ele mostra aqui os resultados, gráfico de operações e o patrimônio, né? Então ele vai em degraus aqui por conta da quantidade de operações, foram apenas 7 em um ano de operação. Legal? Sabendo agora como aplicar isso no Black Arrow, vou levar rapidamente esse mesmo código aqui, vou levar só esse último aqui lá para o Profit para mostrar para vocês como que seria o resultado aplicando lá no Profit, num ativo aqui do Brasil, da B3. Vou então marcar tudo aqui, dar um Ctrl C, vou abrir o Profit, vamos fazer um backtest rapidamente ali para ver o resultado. Pronto, já aqui no Profit Pro, como você pode ver aqui, a tela é muito parecida, já estamos aqui na tela do editor de estratégias. Vou apagar aqui as informações e vou colar exatamente o mesmo código que a gente estava utilizando lá no Black Arrow. Colei aqui o código com volume, foi o segundo código que a gente gerou. Estou aqui considerando a Petri como ativo. A gente vai rodar aqui na Petri num gráfico de 15 minutos. E vamos ver o resultado. Dá um play aqui. E sensacional! R$ 23.297 foi o backtest da Petro. Vou adicionar aqui também um slippage, vamos ver, tá dando 23.297 resultado. Um slippage foi para 18, vou colocar 3 slippages. Fui para 10, vou colocar 5 slippage. 4.000, ainda assim, mesmo com 5 slippage, continua positivo o resultado. Vou voltar aqui para 0. Voltou aqui para 0, slippage voltou ali para o resultado de 23.000. Claro, de novo, você pode vir aqui, botão direito, custo de corretagem, você pode adicionar aí os seus custos para saber qual seria o resultado mais aproximado aí da sua realidade. Aqui a gente observa as operações, né? Então aqui, por exemplo, essa operação que entrou aqui, saiu aqui, foi um ganho de 3,68. Aqui comprou aqui, vendeu aqui, ó, deu um pequeno loss e assim por diante, as operações dia a dia. Aqui, diferente lá do Black Arrow, né? Então aqui em um ano ele operou bem mais. E aqui a gente observa que essa estratégia para a Petro, claro, considerando 15 minutos, lá a gente estava utilizando um gráfico diário, né? Então dá muita diferença. Aqui a quantidade de operações de fato foi bem maior, foi para 264, né? Mas isso muito por conta do tamanho do tempo gráfico aqui, que aqui está 15 minutos. Né? Não tem como comparar operações para um gráfico diário, como a gente fez lá no Black Arrow. A assertividade por si aqui foi bem mais baixa, né? Foi 34%. Porém, em compensação, olha só, a média de operações vencedoras, a cada vez que ganhou, na média, ganhou R$ 594. E a média de operações perdedoras foi de apenas R$ 174. Por isso que está dando um resultado bem positivo ali. A maior operação vencedora foi de R$ 3.200 e a maior operação perdedora foi de apenas R$ 820.
Eu falo apenas porque comparado aqui com a maior vencedora. O drawdown aqui abaixo de 10% é um drawdown muito bom, né? Se compara tecnicamente avaliando. E aqui um declínio máximo aqui também se mantendo aqui abaixo de 10%. Então é um drawdown interessante para você poder fazer alguns testes aí e levar em consideração esses números. Mostra que esta é uma estratégia que tem grande potencial de dar certo. Se vai dar certo, se vai ser vencedora, você precisa fazer seus próprios testes aí, coloca para rodar numa conta simulação e vai se familiarizando com a estratégia. Então, isso aí mais importante de tudo não é você pegar esse código simplesmente e colocar aí de olhos vendados aí, né, sem fazer nenhum teste na conta real, não. Sempre a sugestão aqui é muita cautela e você testar e chegar nas suas próprias conclusões aí com código aberto, certo? Vamos ver aqui as outras janelas aqui são as operações, gráfico de operações. Legal ver isso daqui porque mostra que, de fato, as operações são muito mais vencedoras, ou seja, são bem maiores, né, quando vence e bem curtas quando perde. Isso é um dos segredos para você buscar aí nas suas operações. É uma maneira de fazer. Dessa maneira, mesmo que você tenha uma taxa de assertividade baixa, muito provavelmente você vai ser vencedor no longo prazo. Claro que vale o teste. E olha só essa curva de patrimônio muito bom. A gente vê aqui uma curva de fato bem ascendente, né? Chegando lá nos 23, por volta de 23 mil em um ano de operação. Claro, com alguns drawdowns aqui no meio, porque como eu sempre falo, não existe setup, não existe robozinho milagroso que só vai ganhar. Aquela questão do Black Arrow lá, é difícil achar um setup como aquele, mas claro, ali foram somente 7 operações. Se ocorresse um stop, o percentual já ia cair bastante. Então, cautela, né, na hora de usar. É importante, mesmo que você encontre uma situação daquela com 100% de assertividade, vale seus testes aí, suas próprias conclusões para ver se vale a pena você colocar de fato na conta real ou até adicionar alguns filtros que vai te trazer mais segurança antes de colocar esse código para rodar aí na sua conta real. E quais são os passos que você precisa seguir para gerar os seus próprios robôs, seja para o Black Arrow, seja para o Vector ou para o Profit? Basta você seguir esses 3 passos aqui, que primeiro você vai precisar baixar o Black Arrow, caso você não tenha, mas se você quer aplicar no Profit, pode pular essa etapa, mas eu sugiro fortemente que você baixe o Black Arrow para poder também sentir um pouco aí, fazer os seus próprios testes de como é operar no mercado internacional. Então, primeiro passo é baixar o Black Arrow. Como você faz isso? Link na descrição desse vídeo. Então, olha lá, eu coloquei o passo 1 lá também, o link direitinho para você poder ter acesso aí ao Black Arrow. Também o passo 2, baixar a documentação de NTSL, né, do NTSL. Também deixo o link direto da Nelogica, né, para você baixar essa documentação que você vai precisar para utilizar lá na plataforma de inteligência artificial. Lembrando que esses 2 passos aqui são gratuitos, claro, o Black Arrow por tempo limitado ali para você poder usar e testá-lo, né? E o terceiro passo é você se inscrever na plataforma de inteligência artificial, que muita gente chama de ChatGPT secreto, que é onde você vai poder subir ali o seu PDF, o PDF da documentação do NTSL, e aí você tem a opção de repartir e utilizar lá a plataforma no plano gratuito, ou se de fato você quer levar a sério, você quer desenvolver seus robôs, eu sugiro que você contrate a ferramenta, que vai facilitar muito você subir a documentação completa, né, do NTSL, que a Nelogica disponibiliza, que atualmente está com 290 páginas, mas você fica a seu critério e você pode fazer os testes aí, mas de fato se você está levando a sério, eu sugiro que você contrate a ferramenta. Poxa, o valor de uma pizza aí você vai conseguir gerar inúmeros setups, né, inúmeros robôs aí utilizando a inteligência artificial. Então, somente esses 3 passos, tudo na descrição do vídeo. E eu vou voltar lá no Black Arrow para te mostrar como ficou o resultado final, né, como ficaram os códigos ali dos 2 setups que a gente desenvolveu com a inteligência artificial. Retornando aqui ao Black Arrow, esse aqui é o código que nós desenvolvemos, o primeiro código baseado apenas nas 3 médias, média curta, longa e a média que nós chamamos de gigante. Então, você pode tirar um print aí e utilizar hoje mesmo aí no seu Profit, no Black Arrow ou no Vector. Da mesma maneira, aqui está o segundo código que a gente adicionou o filtro baseado nas médias, né, na média do volume financeiro. E nessas novas opções, além dos códigos completos dos 2 robôs que nós desenvolvemos hoje aqui nesse vídeo, você também vai receber os prompts, que você ou pode voltar ao vídeo, tirar um print e copiar tudo aquilo que a gente colocou na inteligência artificial, que foi base para nos gerar o código correto,
ou através de uma dessas outras formas que eu vou te dizer quais são. A primeira forma é através de uma super novidade aqui no canal, que agora você pode também se tornar um membro apoiador do canal. Então, se você gosta dos conteúdos, se você gostaria de apoiar o nosso canal, o nosso projeto, se torne um membro apoiador aqui no YouTube. Vai ter o link tornar-se membro e lá você vai poder receber também os benefícios do membro. E um dos benefícios é receber os códigos fontes que a gente traz aqui e desenvolve juntos nos vídeos do YouTube. Mas leia com cuidado a descrição de cada benefício, porque pode variar ao longo do tempo para você entender direitinho quais são os benefícios que você vai receber ao se tornar um membro, dependendo da categoria que você escolher. De antemão, muito obrigado por acreditar no projeto e estar conosco também como um membro apoiador. E a outra forma que você tem para obter o código na íntegra é entrando na nossa comunidade no Telegram, e o link fica na descrição desse vídeo. Mas seja rápido, porque lá no Telegram a gente disponibiliza esse acesso por poucos dias. De qualquer forma, você entrando no Telegram, você sempre estará por dentro das últimas novidades do nosso canal Clube do Robô Trader. E se a oportunidade de você se tornar um membro apoiador ainda estiver disponível, será um prazer tê-lo conosco aqui como um dos membros apoiadores do canal. E eu tenho certeza que a comunidade, de forma geral, lhe agradece por nos ajudar a manter esse projeto aqui no YouTube. E se você quer aprofundar seus conhecimentos e aprender mais como você pode desenvolver suas próprias estratégias automatizadas para Black Arrow, Profit e Vector, eu vou deixar esse outro vídeo aqui onde eu mostro para você como aplicar inteligência artificial de outra maneira. E esse outro vídeo aqui que o próprio YouTube vai recomendar para você. Meu muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui. Espero de coração que esse conteúdo tenha te ajudado e te espero lá no próximo vídeo, que pode ser esse ou esse. Te espero lá. Valeu!